com chave de ouro, a gente vai fazer aquele borogodó, aquela permuta, aquela catira, que é o seguinte. Eu vou te ajudar como advisor do grupo. Só que é o seguinte, irmão, eu não quero dinheiro. Tu vai me pagar em carne. Fechado. E a gente vai pensar num variável em cima de cada franquia nova que entrar, que eu ajudar. Cara, a franquia nova, com você, dá pra fazer porque você sabe exatamente o perfil de franqueado. Fechou. Você teve uma imersão Exatamente. comigo, você sabe exatamente o que eu procuro. Não adianta o cara que tem o dinheiro, franquia da hamburgueria, quantas o cara quiser sendo o negócio principal dele. Aí eu te dou uma porcentagem pelo que você indicar. E pelas que eu participar pra ajudar a fechar. Sim, mas não precisa, tipo, tem que estar na reunião. Não, a gente vai bolar ainda. Você só vai indicar o cara exatamente que tá dentro do perfil. O processo a gente vai desenhar, meu time relaxa. vai ajudar. Mas tem a parada. Mas eu quero você como advisor lá. Te ajudando na estratégia. Você tem a parada. Quando bater 100 franquias, e vai bater... 2027. Se você me considerar que eu tô ajudando, eu tiver até lá, repara, eu tenho que estar até lá, ou seja, eu tenho que confiar em você. Você vai deixar eu comprar um pedaço no valuation de agora que eu tô entrando. Então tu vai me dar uma call de comprar um pedaço quando bater 100 franquias, se eu conseguir te gerar valor e você me manter até lá. Essa segunda parte eu vou pensar. Tá bom, então a gente deixa pro próximo vídeo. Cara, Tu pensa? Cara, vamos lá. Não, pensa, não tem pressa. Tá bom, pressa. essa eu penso. Porque eu confio em você, é só quando chegar um mês antes você falar, Alfredo, cara, eu não quero que você converta a tua call em ação, obrigado. Beleza, acabou, fechou. Então tá na tua mão. Até Essa lá tá a na gente decide. confiança. essa tá na tua... Fechou. Só se você falar assim, caralho, o cara me ajudou mesmo. Aí, você, porra, Tá faz fechado. essa parada. Tá na tua mão, eu tô confiando. Tá fechado. Então, Então vamos selar aqui com... vamos pagar em carne o nosso novo advisor da Bom Beef Burgers e do Açougue Bom Beef. O Alfredo do G4 acabou de fechar um negócio milionário com o Netão Bom Beef e eu quero mostrar para vocês os detalhes dessa negociação. Pelo que eles conversaram aqui, o Alfredo vai ganhar em carne, não em dinheiro, vai ter porcentagem de indicação sobre todos os franqueados que ele fizer, que o Netão feche negócio, e caso eles cheguem a 100 franquias e o Netão veja que o Alfredo realmente ajudou, o Alfredo vai poder comprar no futuro uma participação societária com o valor de hoje, ou seja, com um grande desconto, que é o que o Alfredo chamou de call. E eu quero mostrar aqui para você os detalhes de cada parte dessa negociação, principalmente 3 pontos que eles não conversaram nesse vídeo e que eles têm que conversar para que essa negociação não caia por terra. E tudo isso eu vou te mostrar com base na minha experiência como advogado que estrutura operações envolvendo equity, como essa aqui, há mais de 5 anos no meu escritório de advocacia. E que também já fez várias operações muito parecidas com essa aqui, em que existe uma relação de uma empresa com um advisor, como é o Alfredo, em que existe remuneração variável sobre indicação e que existe a possibilidade de compra de participação societária com algumas condições, que é exatamente o que eles fizeram aqui. Então vamos lá para essa análise mais detalhada para você entender e também poder aplicar no seu negócio, caso você queira. Então vamos lá, título de contexto, caso você não saiba quem são essas pessoas, o Alfredo Soares, ele é um dos sócios do G4, uma das maiores empresas de educação aqui no Brasil e uma das referências, principalmente em vendas e negociação aqui. O Netão Bom Beef é um empresário do setor de hambúrguer, açougue, restaurantes, tudo envolvendo carnes premium aqui no Brasil. E esse vídeo que passou deles é de uma conversa que eles tiveram lá em Santos, na sede das empresas do Netão Bom Beef, em que o Alfredo tá visitando ele, tá dando algumas dicas ali de como que ele pode crescer e evoluir todo o ecossistema dele ali envolvendo carnes. E o Alfredo tá dando dicas de como que o Netão pode desenvolver mais ainda esse ecossistema dele, e é onde acabou parando nessa conversa do Alfredo ser o advisor, ou seja, um mentor, um conselheiro para ajudar todos os negócios do Netão a se desenvolverem. Então vamos lá. Vou entrar aqui no detalhe dos 3 acordos que eles fizeram e depois no final eu vou falar para vocês os detalhes escondidos que, se eles não conversarem, os negócios podem cair por terra. Só que é o seguinte, irmão, eu não quero dinheiro. Tu vai me pagar em carne. Fechado. E a gente vai pensar num variável em cima de cada franquia nova que entrar, que eu ajudar. Vamos lá para a remuneração do Alfredo. Ele acabou falando que ele quer receber em carne e que também ele quer receber um variável sobre a indicação que ele fizer. Sobre o recebimento em carne, sendo bem sincero, aqui foi só o Alfredo, na minha visão, acabou tirando aquela situação do Netão ter que se comprometer com um dinheiro para pagar o Alfredo, até porque nem é tão importante assim. E o Alfredo fez isso justamente para se aproximar e tirar a barreira ali, para estar perto do Netão e ajudar ele a se desenvolver, porque
ele sabe que essa não é a maneira com que ele efetivamente pode ganhar dinheiro. E aí vem o ponto da remuneração variável. Qual que é o grande ponto aqui? O Alfredo sabe exatamente quem ele precisa atingir de empresário para poder dar para o Netão converter como um franqueado. E é isso que o Netão fala, inclusive, olha, Alfredo, você sabe exatamente quem eu preciso estar aqui dentro. E quando você tem um canal de transmissão de audiência que é o canal do Alfredo, isso é muito bom pro Netão. É ali que as conversões começam a ganhar escala. Então o Alfredo, que sabe muito bem utilizar das mídias dele para trazer as pessoas certas, entendeu que esse é um ponto chave para ele ganhar uma remuneração variável caso ele consiga gerar boas oportunidades. Isso no mundo de advisors é muito possível de ser feito. E dentro do meu escritório eu não recomendo que as pessoas simplesmente chegam e deem tudo de graça para os advisors que eles estão chamando, porque às vezes eles não conseguem converter essas situações que eles estão falando que eles vão converter, como abrir portas, trazer vendas e tudo mais, na realidade. Então eu gostei muito da atitude aqui do Alfredo e eu achei muito interessante a visão do Netão sobre isso também, e eu acho que pode dar muito certo nesse sentido, mas não é o ponto mais importante nessa negociação. Apesar de até o momento já estar sendo um ganha-ganha total, que o Netão não vai precisar ficar desembolsando dinheiro, ele só vai pagar se o Alfredo estiver gerando uma oportunidade. O grande ponto dessa negociação, que eu acho que torna ela ainda mais um ganha-ganha, é a call que o Alfredo falou. Se você me considerar que eu tô ajudando, eu tiver até lá, repara, eu tenho que estar até lá, ou seja, eu tenho que confiar em você. Você vai deixar eu comprar um pedaço no valuation de agora que eu tô entrando. Então tu vai me dar uma call de comprar um pedaço quando bater 100 franquias, se eu conseguir te gerar valor e você me manter até lá. Então eu vou explicar para você de uma maneira bem simples o que é essa call aqui. Conceitualmente, é um direito de comprar no futuro a um preço antigo, caso o Alfredo bata algumas condições. Se o Alfredo não bater condições, ele não tem esse benefício de comprar no futuro um preço, uma participação da empresa a um preço antigo. Vamos lá para um exemplo. Vamos supor que hoje o grupo do Netão esteja valendo 100 milhões e que, batendo a meta das 100 franquias, esse grupo venha a valer seus 300 milhões lá no futuro. O que o Alfredo está dizendo aqui é o seguinte: eu quero no futuro poder comprar ao preço antigo. Só que você só vai me liberar para fazer isso, Netão, se eu for relevante para o negócio e eu te ajudar a bater essas metas. Se eu te ajudar a bater essas metas, ou seja, são as condições, você vai me dar a chance de comprar lá no futuro a um preço que a gente está entrando hoje e fazendo esse acordo. Olha só que diferente, né? Isso é a chamada call que o Alfredo está fazendo. É um tipo de operação que fixa a preço presente para compra no futuro sobre algumas condições. Call option, opção de compra, tudo isso é conhecido no mercado financeiro para transação de ações, mas no mercado privado fechado também é possível, e eu já estruturei várias operações como essa aqui. Basicamente, você condiciona a compra de uma participação societária ao cumprimento de algumas metas ou algumas condições, que é o que eles fizeram aqui. E no final das contas, pessoal, sendo muito sincero, isso é um baita ganha-ganha, porque com certeza o Netão vai ter um retorno imenso com a valorização da empresa, vai ter alguém que ajuda ele a chegar do ponto A ao ponto B, e em troca dessa ajuda vai dar a possibilidade dele comprar uma participação societária num preço descontado, ou seja, não é nem de graça que ele está dando essa participação, vai existir a compra efetivamente. Mas existem alguns detalhes nessa operação que eles acabaram não comentando e que eu acho extremamente relevante você conhecer caso você queira fazer algum tipo de operação como essa. Então vamos lá, que eu vou destrinchar 3 pontos essenciais que eles necessariamente vão ter que conversar antes de fazer esse negócio rodar, senão tudo pode desabar. Vamos lá. Primeiro ponto, para mim não ficou claro sobre o que eles estão negociando participação societária, porque o Netão não tem só 2 empresas, uma franqueadora de açougue e uma franqueadora de churrascaria. Ele tem empresa de mídia, tem empresa de educação, tem grupo de restaurante, tem uma porrada de coisa. Então, sobre o que está sendo negociada a participação societária? E mais, o Netão tem outros sócios também. Olha só essa breve pesquisa aqui que eu fiz no CNPJ da franqueadora dele. Dá para ver uma série de sócios e um desses sócios é a holding do Netão. Então, o que eles estão negociando aqui? Eles estão negociando uma participação do Alfredo para entrar na franqueadora, uma participação do Alfredo para entrar na holding
holding do Netão que tem participação em todas as outras, o que eles estão fazendo aqui? Isso, pessoal, é um detalhe extremamente importante. Nessa negociação, sendo muito sincero, é até secundário, porque o que importa aqui é que o Alfredo vai ajudar ele a chegar no grupo todo ali, nas metas que eles vão atingir. Mas onde o Alfredo vai ter essa participação pode ser um problema, porque veja bem, se ele for entrar nessa franqueadora só, por exemplo, tem que ter autorização muito provavelmente dos outros sócios. Eu não sei quem tem o controle dessa empresa, se é só o Netão, se tem outras pessoas, mas geralmente tem que existir uma votação, tem que ter uma anuência, pode ter um conflito de interesse ali dentro, que eles não comentaram, ou que eles nem estavam prevendo ali no calor do momento. Então esses são detalhes que eles precisam ver. Primeiro, onde que o Alfredo vai ter participação societária, e segundo, se existe alguma restrição ou necessidade de aprovação de outro sócio para que ele possa entrar nessa estrutura societária e realmente efetivar a compra. Segundo ponto que ficou em aberto, qual que é a participação societária que o Alfredo vai ter? Então, no mercado de startups, para advisor, se negocia entre 1% e 2% de participação societária. Realmente é bem baixa. Eu vou deixar aqui esse quadro que vocês podem ver aqui na tela, que é especificamente para o mercado de tecnologia, uma média lá das startups lá do Vale do Silício. Para esse caso, sendo bem sincero, eu acho que o Alfredo vai ter mais participação societária. Por que isso vai acontecer? Porque a lógica do mercado de startup que eu mostrei aqui é uma lógica de empresas que estão a todo momento negociando participação societária. Então, se eles não negociarem de uma maneira saudável, isso pode prejudicar em captações de investimento. Só que para o caso do Alfredo, do Netão aqui, eu acho que isso não se aplica, porque muito provavelmente o Netão não fica negociando captações a todo momento. Ele tem alguns sócios estratégicos com certeza, mas não é algo de praxe. Enquanto no mercado de startup, meio que a cada 2 anos eles sabem que eles vão captar, nesse mercado aqui eu tenho a impressão de que seja bem diferente a estratégia de crescimento aqui do Netão. Então, se a estratégia de crescimento não é envolvendo sempre uma compra ou negociação de participação societária, ele tem uma flexibilidade maior para dar participação ou para dar a possibilidade do Alfredo comprar a participação. Eu acho que nesse caso aqui eles vão ir para uns 5 a 10% de participação societária, não mais que isso, porque também tem que ver outro ponto que é o valuation, tem que ver se o Alfredo tem dinheiro para comprar aí determinada participação societária. E já que eu falei em valuation, é justamente esse terceiro ponto que ficou faltando. Claro que eles não iam falar muito de valuation aqui, mas tem que ser delimitado, porque às vezes a participação societária que o Alfredo quer chegar não é condizente com o capital que ele tem para adquirir ela na prática. Então o que eles devem fazer a nível de contrato é fixar um valuation do que o Alfredo está comprando. E veja que muda muito também em relação à decisão do primeiro ponto. Primeiro eles decidem onde o Alfredo está entrando para depois definir o valuation. É lógico que se o Alfredo pegar um pedaço sobre tudo, muito provavelmente ele vai pagar mais, ou seja, vai estar entrando num valuation maior. Mas caso o Alfredo pegue só uma parcela de alguma iniciativa específica, por exemplo, a franqueadora de açougue e de hambúrguer, e não da parte educacional ou de mídia, ele vai estar provavelmente pagando um valor relativamente menor. Então vocês vejam como é importante decidir esses pontos que eu estou trazendo para vocês. E sem contar o tamanho da participação que eles estão negociando também. De qualquer forma, eles precisam fixar isso no contrato. Não pode deixar para ver depois isso aí, porque pode dar briga não só com o Netão, mas também eventualmente com algum outro sócio ali que vá entrar no meio desse jogo e dividir alguma participação societária. No final das contas, a participação ela vai ser comprada e isso pode ser feito de duas maneiras. Numa operação que a gente chama de primária e outra que a gente chama de secundária. O que é uma operação primária? É caso o Alfredo vá colocar dinheiro diretamente na empresa. Então, nesse caso, vão emitir novas cotas para o Alfredo em troca do dinheiro que entrou no caixa da empresa. E esse dinheiro provavelmente seria utilizado para reinvestimento em toda a estrutura. Mas também existe a operação secundária, que é quando o dinheiro entra no bolso do sócio e não da empresa. Então, nesse caso, provavelmente o Netão receberia esse dinheiro no bolso dele, a empresa não poderia se beneficiar desse dinheiro, e aí o próprio Netão transferiria as próprias cotas para o Alfredo. Então existem essas duas possibilidades aqui. Para esse caso em específico, eu acho que seria uma secundária, que é uma negociação muito particular entre eles aqui dentro desse grupo, mas eles vão decidir isso no momento e de acordo com os objetivos que eles precisam. De qualquer forma, isso precisa estar claro no contrato, porque também podem ter outras implicações societárias aqui, a depender de onde que o Alfredo vá comprar essa participação aí. Bom, pessoal, e
para formalizar toda essa relação, muito provavelmente, se for desse jeito que eu tô prevendo, eles vão assinar um contrato chamado contrato de opção de compra, que vai ter que ter o quê? Onde que o Alfredo tem a possibilidade de comprar. Segundo, qual que é a participação que está sendo negociada. Terceiro, quais são as condições para a compra dessa participação. Quarto, qual é o preço de compra dessa participação. E quinto, caso eles queiram no mesmo contrato, eles podem colocar as situações envolvendo as indicações que o Alfredo está fazendo, qual que vai ser a taxa ali de comissão que ele vai ter. Que eu acho que do jeito que o Alfredo é, se ele conseguir bastante indicação, ele vai querer converter o valor da indicação na compra da participação societária. Vamos ver como que vai ser isso aí, se daqui a alguns anos sai algum vídeo falando sobre isso aí. Bom, espero que você tenha curtido. Meu nome é Diogo Longa, eu sou advogado e eu há mais de 5 anos estruturo operações envolvendo equity como essa aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo diferente que eu quis trazer mais no detalhe aqui, diferentemente do que eu faço no Instagram, que não tem muito tempo para isso. Me diz aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião, inclusive se você quer que eu comente algum outro tipo de vídeo aí ou de operação que você acabou vendo na internet. Me diz se você achou legal, me dê pontos de sugestões, porque eu tô bastante afim de trazer mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.